e no próximo domingo falando sobre esse tema. E hoje eu estarei falando sobre testemunhando no sofrimento. Muitas vezes nós queremos testemunhar na vitória, queremos testemunhar nas bênçãos, mas também nós somos chamados a testemunharmos no sofrimento. Eu quero convidar você a abrir comigo em Jó, livro de Jó, capítulo 2, livro de Jó, capítulo 2, e o objetivo da mensagem é mostrar que o sofrimento, entenda isso, o sofrimento não pode destruir a fé de um servo ou uma serva fiel ao Senhor. Jó capítulo 2, do verso 1 ao 13, quem já abriu, diga amém. Diz assim a palavra: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incites contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar e sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois via que a dor era muito grande. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, porque ela nos mostra, Senhor, a realidade da vida e a realidade da fé, Senhor, de uma fé que precisa ser preservada, vivida e praticada em toda e qualquer situação da vida, também na situação do sofrimento. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar disto nesta manhã, através desta palavra, desta meditação, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa fé, Pai, para que ela seja uma fé que testemunhe do Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. Fala conosco nesta manhã, no nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, em nossa
sociedade hedonista, o sofrimento e a dor ganhou a posição de inimigos número 1. Nós vivemos numa sociedade onde a dor é vista como um inimigo número 1, como o sofrimento é visto como um inimigo número 1. Muitas vezes criamos caminhos, fabricamos remédios que evitem a dor e o sofrimento. Quantas são as pessoas que estão fazendo uso de remédios controlados a fim de fugirem de seus fantasmas e dores? Uma estatística feita recentemente mostrou que 14% dos brasileiros já tinham usado algum tipo de calmante com ou sem prescrição médica. E essa mesma pesquisa mostrou que esse número vem crescendo. Alguns anos atrás, chegava em torno de 10%, e poucos anos depois, 2023, se eu não me engano, na pesquisa, esse número chegava a 14% de brasileiros que tinham usado algum tipo de calmante com ou sem prescrição médica. E a mesma pesquisa também mostrou que uma em cada 5 mulheres já fizeram uso de calmantes com ou sem a prescrição médica. E por trás destas ações, ou seja, dessa repulsa à dor, desta repulsa ao sofrimento, por trás destas ações, há correntes de pensamentos e até mesmo filosofias que incentivam a humanidade a rejeitar a dor e a evitar de todas as formas o sofrimento. Uma destas filosofias surgiu na Inglaterra no século XVIII, idealizada por 2 filósofos chamados Jeremy Bentham e Stuart Mill, e essa filosofia ficou conhecida como a filosofia utilitarista ou utilitarismo. E essa filosofia, ela traz a seguinte proposta, a busca do bem-estar, a busca do prazer, a busca da felicidade, que devem ser buscadas por todas as ações que promovam essa bem-estar, esse prazer, essa alegria, e ao mesmo tempo ações que promovam, ações que façam com que dores e sofrimentos sejam evitadas. Então a filosofia utilitarista, ela propõe isso, a maior busca de prazer, de felicidade, de alegria, e ações que evitem de todas as formas a dor e o sofrimento, de maneira coletiva e obviamente que de maneira individual. Mas entre algumas civilizações antigas, como a grande Roma, que foi aqui citada no Cici um pouco ontem, na grande Roma, por exemplo, enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, era algo até mesmo estimulado, algo que deveria ser feito com coragem. Geralmente isso era um ato de honra. Os guerreiros romanos consideravam uma honra sofrer em prol da pátria, em prol dos amigos e da família, e por conta disso eles eram chamados de heróis de guerras. Muitas vezes até mesmo seus corpos entravam em Roma e eram celebrados, porque eles foram heróis de guerra lutando em prol da grande Roma, em prol de suas famílias, em prol dos amigos. Hoje, porém, meus irmãos, ninguém, ou a grande maioria, não suporta a mínima dor, não suporta o mínimo sofrimento. Pessoas sentem uma dor de cabeça e se desesperam. Pessoas passam por uma decepção e acham que o mundo acabou. Eu conheço pessoas assim, que quando vivem uma decepção, o mundo acabou. Pelo menos o mundo acabou naqueles 2, 3 dias que a pessoa está passando por aquilo, Às vezes há pessoas que têm mais essa tendência, de
agravar mais a situação. Então acham que o mundo acabou. E se são crentes, essas pessoas querem que Deus haja rapidamente, tirando as suas dores, tirando os seus sofrimentos que estão passando, o mais rápido possível, como se fosse num piscar de olhos. Deus não pode permitir que isso esteja acontecendo. Isso não pode acontecer na minha vida. Ainda que não verbalizem isso, essas pessoas sentem isso dentro de si. Mas aqui surge uma pergunta, irmãos, que nós queremos responder com essa palavra nesta manhã. E a pergunta é a seguinte: será que não existem sofrimentos que devemos passar por eles com o objetivo de glorificar a Deus em nossas vidas e testemunhar da nossa fé? Sim ou não? Eu vou repetir a pergunta. Será que não existem sofrimentos que devemos passar por eles com o objetivo de glorificar a Deus em nossas vidas e testemunhar da nossa fé? Eu não tenho dúvida que sim. Estas coisas acontecem com esse objetivo. E quando nós olhamos a vida de Jó, meus irmãos, nós vemos que nem mesmo todo o sofrimento que ele passou pôde afastá-lo da presença de Deus. Eu acredito que muitos de nós, se passasse pela metade do sofrimento de Jó, já teríamos grandes problemas. Mas nem todos os sofrimentos que Jó passou pôde afastá-lo da presença de Deus. Ele continuou firme como um servo do Deus Altíssimo. E é isso que nós precisamos aprender nesta manhã. Os sofrimentos e dores não podem nos fazer desanimar a respeito da nossa fé. O livro de Jó é considerado uma joia literária, pois ele mistura diversos estilos. Num único livro, nós encontramos diversos estilos literários dentro dele: diálogo, monólogo, discurso, narrativa, hino. Quem já leu alguma obra de Platão deve perceber alguma semelhança entre o livro de Jó, e esses livros de Platão. É considerado um dos livros mais filosóficos da Bíblia, o livro de Jó. E segundo estudiosos, Jó teria vivido na era patriarcal. Alguns até consideram que ele até mesmo antes de Abraão, Então Jó, ele teria vivido na era patriarcal. Possivelmente Jó era de uma linhagem edomita, em virtude do seu nome. O nome Jó, no original hebraico, ele não é um nome comum entre os hebreus, é mais comum entre os edomitas. Por isso que se diz que Jó poderia ser de linhagem edomita. Não se sabe quando a história foi escrita. Alguns sugerem que ela tenha sido escrita no período do reino dividido, quando o reino se dividiu. Essa história, que provavelmente já era conhecida, ela foi escrita. Também é ressaltado, irmãos, que o livro de Jó, preste atenção nisso, o livro de Jó não é um livro sobre Jó. O livro de Jó é, antes de tudo, um livro sobre Deus. A Bíblia toda é um livro sobre Deus. Às vezes a gente cria essa confusão, achando que o livro de Josué é sobre Josué, o livro de Jó é sobre Jó, o livro de Samuel é sobre Samuel. Não, a Bíblia inteira é um livro sobre Deus, onde personagens vão aparecendo. Então o livro de Jó é um livro, antes de tudo, sobre Deus, e especialmente sobre o método que Deus usa para abençoar os seus servos. No início daqui, no capítulo que nós lemos, nós vemos a chave para entender o livro de Jó: o diálogo entre Satanás e Deus. E Satanás chega para Deus e diz assim: olha, Jó só te serve porque ele tem sido cumulado de bênçãos. Jó só te serve
porque ele é um homem rico. Jó só te serve porque a vida dele é uma vida tranquila. Então o livro de Jó também é um livro sobre o método, né, de Deus abençoar os seus servos. Satanás entendeu, né, que o motivo pelo qual Jó era justo, íntegro e fiel era porque ele recebia bênçãos de Deus. E Deus mostrou para Satanás que não, que Jó era fiel porque amava o Senhor. Então essa é a chave para entendermos o livro de Jó. É um livro sobre o método de Deus. Satanás lançou dúvida sobre um método de um homem ser fiel a Deus. Só é fiel porque recebe bênção. E Deus disse não. Eu vou permitir que você faça algumas coisas com Jó para mostrar que o seu pensamento está errado. Que Jó me serve porque ele me ama. Amém, meus irmãos? Então essa é a chave. Então nós vamos meditar um pouco neste livro e vermos o quanto o testemunho de Jó, o seu exemplo, pode nos ajudar e instruir de como devemos passar, suportar e testemunhar em meio aos nossos sofrimentos, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Mas uma pergunta inicial se faz necessária neste momento. Por que nós fugimos tanto das dores e dos sofrimentos? Por quê? Porque a nossa reação é uma reação nesse sentido de querer fugir de todas as formas de dores e sofrimentos. E eu diria que a resposta passa, meus irmãos, por uma das maiores preocupações que envolvem o homem moderno. E que preocupação é essa? É a maneira pela qual, né, esse homem é visto pelas demais pessoas que o cercam. Muitas vezes pessoas querem sofrer da dor e do sofrimento, porque não querem ser julgados pelas pessoas que o cercam. Neste mundo dominado pelas redes sociais, todos querem parecer bem, todos querem parecer felizes e todos querem parecer pessoas de sucesso. Não é isso? Na rede social, eu diria que 99% é isso. Felicidade, rosto bonito, tudo, lugares bonitos, praia, sol, porque essa é a tendência do ser humano, querer mostrar que está bem, que está feliz e que é uma pessoa de sucesso. Mas a dor e o sofrimento é algo que muitos não gostam de exibir, não gostam de falar, não gostam de revelar. Eu já vi casos de pessoas famosas que preferem o anonimato quando descobrem que estão doentes ou quando sofrem um acidente, por terem vergonha agora da nova aparência. Quem já viu casos assim, né? De pessoas que às vezes passam por uma doença e não quer que aquilo seja falado para ninguém, divulgado para ninguém. E a dor e o sofrimento, meus irmãos, é exatamente isso. Eu já vi casos de cristãos que, passando por um problema grave de saúde ou por uma decepção familiar grande, preferem ocultar aquilo que estão passando de todos, acreditando que com isso farão com que a sua dor e decepção se tornem menores. E por trás destas reações está o quê? Está o medo de sermos julgados, o medo de sermos considerados fracassados, o medo de sermos culpados pelo que nós estamos passando. Essa é a motivação pela qual nós fugimos tanto da dor e do sofrimento. É porque não queremos passar que estamos sendo fracassados com aquilo. Ou não queremos ser julgados. Isso aconteceu por culpa disso, por culpa daquilo.
Eu sei o que é isso, eu sei que muitos irmãos também sabem o que é isso, porque esse é o primeiro sentimento que vem a nós. Isso está acontecendo na minha vida, será que eu tenho culpa porque isso está acontecendo na minha vida? Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: entre todas as opiniões que pessoas possam ter de mim ou de ti, nós devemos entender que só existe uma pela qual nós devemos nos importar. De todas as opiniões que alguém possa ter de você e de mim, só existe uma realmente que pode nos importar. E que opinião é essa? É como Deus está me vendo e como eu estou agindo de acordo ou não com a vontade do Senhor. Então a opinião que nos importa é aquela que vem de Deus, é aquela que vem do Senhor. E Deus pergunta para Satanás, Deus estava vendo Jó, ainda que os seus amigos, como nós vemos no resto do livro, olhou Jó e começou a culpar Jó, a condenar Jó, a falar tantas coisas sobre Jó. Qual era a visão que Deus tinha de Jó? Está aqui no verso 3 do capítulo 2. Qual era a visão que Deus tinha de Jó? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E Deus, isso é um testemunho de Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele, que é um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Porque nesse momento aqui, muitas coisas terríveis já haviam acontecido na vida de Jó, problemas financeiros, perdas da família, tantas coisas haviam acontecido. Mas o testemunho de Deus a respeito de Jó é: eu conheço Jó, eu sei quem é Jó. Então a opinião que nos importa é se Deus sabe quem nós somos, se temos sido fiéis a Ele. Amém, meus irmãos? Então qualquer outra opinião, ainda que possa ser falada ou não, ela não pode ter o peso daquela que vem do Senhor. Deus se alegrava com a vida de Jó, e Deus também quer se alegrar com a nossa vida, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. Saiba que Deus nos observa, meus irmãos, e Ele nos vê em cada momento da nossa vida. Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós escrevemos nas redes sociais, e é neste conjunto todo que Ele nos avalia. E a pergunta é: será que Deus pode olhar para cada um de nós e dizer a mesma coisa que disse de Jó? Observaste o meu servo Josenildo, observaste o meu servo Antônio, observaste o meu servo Ronaldo, observaste a minha serva Zilá, observaste a minha serva Tânia. Será que Deus pode falar a mesma coisa que disse de Jó a respeito de nós? Homem fiel, mulher fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não pense que Deus nos avalie, meus irmãos, pelas poucas 2 horas que nós passamos em cada culto. Deus nos avalia pelas 24 horas do dia. Não é só por essas 2 horas que nós passamos aqui. Ele nos avalia por todas as nossas ações num dia. Por isso que o nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir possam ser agradáveis ao Senhor. Então Jó, ele passa pelo primeiro teste. A opinião que importava para Jó é a opinião de Deus. E nessa opinião Jó foi aprovado, porque Deus estava olhando para ele, vendo um homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas, inclusive, que Deus nos olha sempre, inclusive também, meus irmãos, nas horas em que nossas vidas mudam drasticamente. Quando um revés acontece, e de uma hora para outra, temos que tratar de situações que não queríamos viver
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem aqui já viveu algum revés na sua vida, que saiu de uma posição a outra em pouco tempo? Quem já viveu isso? Pouco tempo. Num momento estava saudável, em poucos dias descobriu uma doença grave. Ou estava bem financeiramente e em poucos dias aquela situação boa, material, se perdeu. Eu já passei por isso, né? Trabalhando numa empresa que ganhava um bom salário, e a primeira vez que quem se lembra da primeira vez que foi demitido? Quem se lembra? Marca. A primeira vez que a gente é demitido, marca. E graças a Deus eu só fui uma vez demitido, só uma única vez, mas marcou. Porque eu trabalhava numa empresa que tinha um bom salário, meu filho estava pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, e de repente eu ouvi a notícia que estava sendo demitido. Voltei para casa, no limousine carioca, né, voltando do centro do Rio para Caxias. Eu nem sei como a viagem foi feita, porque a minha cabeça estava desse tamanho. Pensando. Um desespero. Então, num momento, nossa vida financeira está muito bem, no outro, muito mal. Estávamos vivendo dias de paz, e daqui a pouco nos vemos em guerras familiares, ou coisas parecidas. Jó viveu tudo isso. Jó não viveu uma única coisa. Quando nós lemos a história de Jó, foi tudo isso, e num rápido espaço de tempo. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, né, julgamento, tantas coisas aconteceram de uma hora para outra. Tudo veio junto na vida dele. Problemas financeiros, problemas de saúde, perdas familiares, e nós podemos dizer, o mundo de Jó ficou de cabeça para baixo. E é nessas horas, irmãos, que ainda aparecem aqueles que trazem palavras para desanimar. Veja o que disse a mulher de Jó, verso 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E diante da tragédia, irmãos, e do desastre que a vida de Jó e a vida também da sua própria mulher se tornaram, né? Ela sugeriu que se completasse, vamos assim dizer, já que a nossa vida se tornou uma grande tragédia, vamos completar então ainda a tragédia. Adicionasse, eu diria que mais um revés. Mas aqui entra um detalhe. É o revés que nós devemos de todas as formas evitar. Problemas de saúde a gente não tem como evitar. Problemas materiais, muitas vezes não temos como evitar. Problemas familiares, muitas vezes também não temos como evitar. Mas o revés que a mulher de Jó sugeriu a ele, é um revés que nós podemos evitar. E que revés é esse que ela sugeriu a Jó? Seria o revés, né, de perder a sua confiança em Deus. O revés de perder a esperança, de perder a intimidade com Deus. Entenda uma coisa, irmãos, a perda financeira, a perda de saúde e até mesmo a perda de pessoas queridas, ainda que essas coisas sejam graves, eu não estou tirando a gravidade dessas coisas, ainda que essas coisas sejam graves, não podem ser comparadas à perda da nossa confiança em Deus e da nossa fé em Deus. E foi por isso que Jó se levantou e disse, qual foi a resposta dele? Tu falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou seja, Jó estava dizendo, minha amada, até mesmo no sofrimento nós temos que servir a Deus. E será que realmente, meus irmãos, nós podemos resistir através da fé
a qualquer sofrimento que a vida nos impõe. Vermos uma pessoa querida e amada sofrendo, e passar a depender de cuidados diários. Vermos a nossa vida mudar de uma hora para outra, de uma maneira que nunca imaginávamos. Vermos uma pessoa querida e amada da nossa família se envolver com drogas, prostituição, homossexualismo, roubos, crimes. Tem coisas que a gente nem imaginou nos nossos piores pesadelos. E essas coisas acontecem. É ou não é, meus irmãos? Coisas que a gente fala assim, nem nos meus piores pesadelos eu pensei isso e isso aconteceu. E essas coisas quando acontecem, e Satanás ainda permanece com a mesma opinião, procurando infligir sofrimentos ao homem, na esperança que este homem se afaste de Deus. É isso que é o trabalho de Satanás. É se aproveitar destas horas para fazer com que a pior tragédia aconteça na vida daqueles que servem a Deus. E a pior tragédia, ainda que essas coisas sejam graves, não é essa. A pior tragédia é quando nós perdemos a nossa confiança em Deus. E infelizmente isso tem dado certo na vida de diversas pessoas. Quantos são os cristãos que estão preferindo abandonar a fé ou viver uma fé fria para não terem que enfrentar os desafios que a vida lhe traz? Quantos são os cristãos? Que você talvez conheça pessoas que tiveram aqui um dia nesse banco, adorando e servindo a Deus, e quando passaram por uma determinada situação, desanimaram, se afastaram. Ao longo da minha caminhada, meus irmãos, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Ao longo da minha caminhada, eu não só vi isso acontecer muitas vezes com outras pessoas. Ao longo da minha caminhada também já fui tentado algumas vezes a seguir o caminho do abandono e da frieza da fé. Quem aqui já não foi tentado a isso? Passando por lutas. A voz da mulher de Jó parece tão sugestiva e tão razoável, nas horas em que sofremos. Quando nós sofremos, a voz da mulher de Jó, ela vem, seja da forma que foi falado, ou em outras formas, mas é a mesma coisa. Amaldiçoa Deus, morre. Rejeita Deus e vai viver a sua vida. Já que Deus não pôde controlar essa situação, rejeita Deus e vai controlar você mesmo, a tua vida. Eu já ouvi essa voz e quase a acatei num momento muito difícil da minha vida. Mas graças a Deus, o Espírito Santo permaneceu ao meu lado. E a voz dele falou mais alto, dizendo: é eu que te sustento, é eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Saiba, meus irmãos, que com a fé em Deus, uma fé firmada, uma fé fortalecida, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Mas, mais uma vez eu afirmo, com uma fé em Deus, com uma fé fortalecida, com uma fé enraizada na palavra, nós podemos sofrer qualquer coisa. Por isso que o nosso maior alvo deve ser este: nos mantermos firmes em Cristo, olhando para Ele, dependendo dEle, buscando-o sempre em nossas vidas. Jó não tinha ainda a revelação completa. Ele confiava em Deus e, como diz o próprio livro de Jó, ele certa vez diz: eu sei que o meu Redentor vive. Essa era a confiança de Jó. Ele sabia que tinha um Deus poderoso.
um redentor, um Senhor. Então, ainda que a revelação não fosse completa na vida de Jó, ele estava confiando em Deus de uma maneira plena. Mas nós, meus irmãos, nos dias de hoje nós podemos ir além de Jó. Alguém dizer, isso é possível, pastor? Eu digo, nós podemos ir além de Jó, por quê? E alguém pode perguntar, será que eu consigo? Eu digo, sim. Nós podemos, porque quando trazemos o Evangelho de Cristo para iluminar a história de Jó, nós vemos que, falamos lá no início, né, do livro de Jó, que o livro de Jó era um livro sobre Jó ou um livro sobre Deus? É um livro sobre Deus. Então nós aprendemos lá no início que o livro de Jó não era um livro sobre Jó, mas um livro sobre Deus. E como Deus deve ser glorificado e exaltado, mesmo nas horas mais agudas de dores e sofrimentos que venhamos a passar. E quando nós lemos o Evangelho, ou aprendemos do Evangelho, o Evangelho é o ápice desta verdade. É o ápice. O grande sofrimento, a grande dor, ela não foi suportada por nós. Mas o próprio Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, decidiu tomar sobre si os nossos pecados, suportar a cruz, suportar a dor, suportar o sofrimento e sofrer em nosso lugar. A grande dor e o grande sofrimento não se situa naquilo que um homem ou uma mulher pode passar nesta terra. E essa é a nossa grande dificuldade. É porque tudo que nós podemos fazer comparação, né, fazemos comparação com as coisas que estão aqui nesta terra. Então nós achamos que os sofrimentos desta terra são os piores ou os mais graves, mas devemos entender que a grande dor e o grande sofrimento que a palavra nos ensina não se situa aqui nesta terra, né? Não se situa. Ainda que essas coisas sejam graves, na morte de um filho, na morte de um marido, na morte de uma esposa. Não se situa na descoberta de uma doença degenerativa ou agressiva, que pode gerar uma morte precoce. Não se situa na decepção ou na dor de conviver com um parente próximo que escolhe um caminho de crime ou de uma vida mergulhada no pecado. O pastor está falando dessas coisas e essas coisas são graves, são dolorosas, produzem sofrimento, sim, mas ainda que essas dores e sofrimentos nos massacrem, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que elas não podem ser comparadas com a dor e o sofrimento de vivermos a eternidade no inferno e longe de Deus. E seria essa dor e sofrimento que todos nós aqui passaríamos se Cristo não morresse em nosso lugar, se Ele não aceitasse sentir a dor no nosso lugar, se Ele não aceitasse sofrer em nosso lugar. Então, glória a Deus, Jesus aceitou sofrer, Jesus aceitou sentir dores, Jesus aceitou ser humilhado, e ele aceitou isso por dois motivos. E o primeiro foi glorificar e exaltar a Deus na sua vida. A gente não pode trocar a ordem disso. Às vezes a gente fala assim, Jesus veio por amor a nós, Ele veio porque nos amava. É uma verdade, mas não é a primeira verdade. Jesus aceitou sofrer, aceitou sentir a dor, para que Deus pudesse, o Pai pudesse ser glorificado. E Ele próprio disse isso, né? Eu vim à terra para glorificar o teu nome. Então a primeira razão pela qual Ele veio foi glorificar a Deus, exaltar o Pai. Segunda razão, Ele aceitou isso, aí sim, por amor a nós, para prover a nós tão grande salvação. Amém, igreja? Então,
Você que está vivendo num momento de sofrimento e de dor, saiba que Deus não sai da nossa vida quando nós sofremos. Às vezes a gente pensa que sai, mas Deus não sai. Eu vou dizer isso de novo: Deus não sai da tua vida quando você está sofrendo. Deus não sai da tua vida até quando você, mediante o sofrimento e a dor, você possa falar alguma coisa dizendo assim: ah, mas eu estou sendo ingrato ou ingrata. Deus continua te sustentando. Pelo contrário, muitas vezes são nesses momentos em que nós sentimos o quê? Mais da presença de Deus. Sentimos mais do seu amor. Deus está ali. Como esteve com Jó. Deus esteve com Jó o tempo todo, esperando que mesmo nesta situação nós possamos fazer o quê? Glorificar e exaltar o nome dele. Devemos nos lembrar de Jó e de seu testemunho. Devemos também nos lembrar de Jesus e de seu testemunho e sua entrega total. Um dia também as pessoas se lembrarão de nós. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui nesta manhã nos lembrando de Jó, por aquilo que ele passou. Mas isso também acontece e deve acontecer na nossa vida. Um dia as pessoas se lembrarão do teu testemunho. E se foi um testemunho que glorificou ou não a Deus. Se foi um testemunho que exaltou ou não o Senhor. Então um dia as pessoas se lembrarão de como nós agimos em meio às nossas dores e sofrimentos, se nos mantivemos fiéis a Deus. Então, o que deve ficar gravado no nosso coração e mente nesta manhã? Primeiro, como escreveu o autor Timothy Keller no seu livro, não coloquei aqui o título do livro, mas um livro que fala sobre sofrimento e dor, né? Mas ele escreveu o seguinte, abre aspas: no fim do sofrimento, Jó não diz, agora eu entendo tudo. Ele nunca entendeu tudo. Na verdade, o que ele diz é: agora eu te vejo. E isso foi suficiente. No sofrimento a gente não vai entender tudo. Deus não tem essa obrigação de explicar tudo. Jó não chegou lá no final do livro dizendo: agora eu entendi tudo. Provavelmente ele nem deve ter entendido nem 10%. Mas ele chegou no final do livro dizendo: agora os meus olhos te veem. E é isso que nós devemos buscar em meio às nossas dores. Às vezes a gente quer entender e não é o caminho. O que nós devemos buscar é: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero te servir melhor, eu quero te honrar mais, eu quero te glorificar mais. Então o autor Timothy Keller mostra isso, que o sofrimento nem sempre será entendido, mas o que devemos procurar é nos certificar de que estamos firmes em Deus, firmes na sua palavra e com uma esperança renovada. É isso, meus irmãos, é isso que Deus espera de nós. Então essa é a primeira coisa que precisamos entender. A segunda coisa, Deus quer ser glorificado em nossas vidas. Quem concorda com isso? Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. Mas será que nós temos que escolher a maneira em que Deus deve ser glorificado na nossa vida? Os momentos. Deus quer ser glorificado em nossas vidas, tanto nas horas em que tudo está muito bem, e também nas horas em que tudo está, como eu disse, virado de cabeça para baixo. Ele sempre será o Deus que nos sustenta. Então, se você está passando por um momento de dor e sofrimento, meu desejo é que não seja uma dor e sofrimento prolongado. Como eu disse aqui aos irmãos, eu já passei por coisas que
me desesperei da minha vida, né? De não querer levantar da cama. Quem já teve essa experiência de não querer levantar da cama, né? E é algo terrível, algo terrível. Mas graças a Deus foi por poucos dias, até que o Espírito Santo me renovou e disse: eu te escolhi. E quando eu entendi que a opinião que mais importa é a de Deus na minha vida. E às vezes nós erramos justamente por isso, porque queremos parecer bem para todo mundo e não estarmos bem para Deus. Irmãos, a gente tem que começar em Deus. É Ele que tem que se agradar de nós. É o testemunho dele que vale. Viste o meu servo, homem fiel, íntegro, reto e que me teme de verdade. Viste a minha serva, mulher íntegra, fiel e que me teme de verdade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor venha nos renovar, venha nos fortalecer. E você que entrou aqui nesta manhã, eu sei, né, obviamente, que como pastor da igreja, pastor aqui que há mais de um ano está aqui com os irmãos, já conheço pouco da vida de muitos irmãos aqui, sei da dores de muitos que estão aqui, dos lutos que alguns estão passando, dos dramas que alguns estão passando, mas essa palavra é uma palavra para nos apontar para o caminho certo. Nós precisamos glorificar a Deus, e é isso que importa. Por isso, feche os teus olhos, levante a tua voz em oração e comece a bendizer o Senhor, comece a exaltar o Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado. Nós somos chamados, ó Deus, a testemunharmos em meio aos sofrimentos e dores também. Muitas vezes é algo que nós não queremos, muitas vezes é algo que nós não esperávamos, mas são coisas que acontecem, ó Deus, com a tua permissão, são coisas que acontecem nas nossas vidas. Pessoas que perdem entes queridos, pessoas, ó Deus, que sofrem doenças graves, seja sobre si, ou vê isso acontecendo num ente querido. Pessoas que veem, ó Deus, os filhos que criou com tanto amor, escolhendo caminhos tão distantes de Ti, Senhor. Pessoas, ó Deus, que veem a sua vida mudar de uma hora para outra, Senhor, sem uma perspectiva de que isso possa, ó Deus, se voltar à normalidade rapidamente, Senhor. E são nestas horas, meu Deus, que muitas vezes nos desesperamos, muitas vezes falamos: onde está o Senhor? Mas, Senhor, quando olhamos para a Tua palavra, vemos que o Senhor está sempre ao nosso lado, sustentando, fortalecendo, provendo graça, provendo socorro, provendo força para passarmos por estes momentos de lutas, de dores e de sofrimentos. Por isso eu peço nesta manhã, meu Deus, vem sobre a tua igreja com esta provisão de socorro, vem com esta provisão de graça, vem com esta provisão de renovo, Pai. Aqueles que entraram aqui vindo de uma semana de choro ou de lamento, meu Pai, que eles possam ser renovados no Senhor, fortalecidos no Senhor, restaurados em Ti, meu Pai. Aqueles que entraram aqui, meu Deus, com uma visão até mesmo um pouco turva, ouvindo a voz que Jó ouviu, vindo da boca da sua mulher, dizendo: amaldiçoa a Deus, esquece a Deus, esquece a fé. Mas, Senhor, nesta manhã, nós queremos, ó Deus, renovar o nosso compromisso contigo. Ainda que muitas coisas não estejam bem na nossa vida, Senhor, nós não queremos que a pior tragédia, o pior revés esteja acontecendo na nossa vida, não, meu Pai. E o pior revés é quando um homem abandona a fé, é quando uma mulher perde a esperança, é quando um homem, uma mulher, servo do Senhor, perde a alegria de Te servir. E nós oramos, Senhor, para que isso não seja perdido em nenhum dos Teus filhos e filhas aqui nesta manhã.
Mas vem, Senhor, vem Espírito Santo, vem renovar, vem trazer alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Vem, Senhor, abrir os nossos olhos, vem nos encher com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai, para que possamos resistir a esses momentos de dores e sofrimento, para que no final dele nós possamos falar como Jó: ah, meu Deus, eu não entendi todo o sofrimento, mas agora os meus olhos te veem. Ah, Senhor, agora temos mais intimidade, agora compreendemos mais o Teu agir, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, que a nossa fé prevaleça, que a nossa esperança seja renovada, e que a alegria do Senhor seja a nossa força, hoje e para todos sempre, no nome santo de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Dê um glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu és bendito, Deus. Tu és